Já imaginou ir ao médico com uma dor de barriga e sair de lá completamente falido? Nos Estados Unidos, uma simples visitinha ao pronto-socorro pode virar uma conta que você nunca vai conseguir pagar. Eu não tô falando de uma cirurgia complexa, tô falando de uma consulta e talvez um soro na veia. De acordo com a seguradora United Health Group, uma visita à emergência por uma condição de baixa severidade pode custar em média mais de $2.000. Parece piada, né? Coisa de filme, mas essa é a realidade assustadora para milhões de americanos. Um sistema onde ficar doente não é só um problema de saúde, é um risco financeiro. Um estudo publicado no American Journal of Public Health revelou que dívidas médicas são a causa de cerca de 66% de todos os pedidos de falência pessoal nos Estados Unidos. Mas como o país que lidera o mundo em tecnologia e inovação chegou nesse ponto? E como um sistema tão problemático pode ao mesmo tempo ser considerado o melhor do mundo por tantos? Fica comigo que hoje a gente vai fundo nesse paradoxo e você vai entender tanto o lado aterrorizante quanto o lado brilhante da saúde nos Estados Unidos, com dados e fatos que vão te surpreender. Para a gente entender esse nó na cabeça, a gente precisa voltar no tempo. A ideia de um sistema de saúde universal nos Estados Unidos não é nova. Após a Grande Depressão, e especialmente sob o governo de Harry Truman nos anos 40, houve uma forte pressão por um plano nacional de saúde. Mas, historicamente, essa ideia encontrou uma oposição ferrenha. Um dos maiores opositores foi a Associação Médica Americana, a AMA. Durante décadas, eles fizeram um lobby pesado contra o que chamavam de medicina socializada, argumentando que isso destruiria a relação médico-paciente e a liberdade de escolha. Então, na ausência de um plano nacional, o mercado deu um jeito. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo impôs um congelamento de salários para controlar a inflação. Sem poder aumentar os salários, as empresas precisavam de outra forma de atrair e reter talentos. A solução? Oferecer planos de saúde. Foi nessa época que surgiram as gigantes Blue Cross para cobrir custos hospitalares e Blue Shield para cobrir os honorários médicos. O que era um extra, um benefício, virou a regra. E assim, a sociedade americana foi construída sobre a ideia de que saúde de qualidade é um benefício atrelado ao seu emprego. Vamos para a parte prática. Como essa engrenagem funciona hoje? É um sistema híbrido e complexo. A maioria dos americanos depende de um seguro privado fornecido pelo empregador. E para ter esse seguro, os valores são de cair o queixo. Segundo a Kaiser Family Foundation, o custo médio anual de um plano familiar passava dos $24.000. Uma parte paga pela empresa e uma fatia gorda, mais de $6.000 por ano, saindo direto do bolso do funcionário. E o pior, pagar essa fortuna não te dá acesso direto a nada. É só o ingresso para a festa. Se você realmente precisar usar o médico, você entra no mundo da franquia. É um valor que você tem que pagar do seu próprio bolso todo ano antes que o seguro comece a cobrir alguma coisa. E a franquia média para planos individuais pode passar dos $5.000. É isso mesmo, você paga o plano o ano todo e se precisar de uma cirurgia de $20.000, os primeiros 5, 8 até $10.000 podem sair inteirinhos do seu bolso. Só depois disso é que o seguro entra na jogada. E mesmo assim, a cada consulta você ainda paga uma coparticipação. Mas espere, o sistema não é só isso. Existem dois grandes programas de saúde do governo. Medicare é o seguro de saúde federal para pessoas com 65 anos ou mais e para alguns indivíduos mais jovens com deficiências. Não é gratuito. Os beneficiários também pagam prêmios e coparticipações, mas é uma rede de segurança vital para os idosos. Medicaid. Este programa é voltado para pessoas e famílias de baixa renda. É administrado pelos estados com financiamento federal. A elegibilidade varia drasticamente de um estado para outro. E para quem não tem seguro pelo trabalho e não se qualifica para os programas do governo, é aqui que entra uma das maiores reformas da história recente do país, o Affordable Care Act, ACA, popularmente conhecido como Obamacare. O ACA criou um marketplace, um mercado online onde as pessoas podem comprar planos de saúde individuais, muitas vezes com subsídios do governo para ajudar a pagar. Uma de suas regras mais importantes foi proibir as seguradoras de negar cobertura ou cobrar mais caro de pessoas com condições pré-existentes, como diabetes ou câncer, algo que era comum antes. Apesar disso, em 2022, segundo o censo americano, cerca de 26 milhões de pessoas ainda não tinham nenhum tipo de seguro de saúde. São os uninsured, ou sem seguro, e underinsured, pessoas que têm seguro, mas com franquias e coparticipações tão altas que, na prática, não conseguem pagar pelo tratamento. Essa estrutura toda cria situações bizarras. Ao contrário do Brasil e de quase todos os outros países desenvolvidos, o governo americano era, até muito recentemente, proibido por lei de negociar os preços dos medicamentos em massa para os beneficiários
beneficiários do Medicare. Resultado, os americanos pagam, em média, 2,5 vezes mais pelos mesmos medicamentos de marca do que os cidadãos de outros países ricos. Uma mudança histórica começou com o Inflation Reduction Act, que finalmente deu ao Medicare o poder de negociar o preço de um pequeno número de medicamentos, mas o impacto ainda levará anos para ser sentido em larga escala. Outro problema são as contas surpresa. Você vai a um hospital da rede do seu plano, mas, sem você saber, o anestesista que participou da sua cirurgia era um profissional fora da rede. Semanas depois, você recebe uma conta de milhares de dólares que o seu seguro se recusa a pagar. Leis recentes tentaram combater isso, mas as brechas continuam existindo. E aí você se pergunta, tá, mas e o nosso SUS? Vamos ser honestos, o SUS tem defeitos enormes, filas, falta de recursos, mas seu princípio é o que choca os americanos. O Brasil tem o maior sistema de saúde público e universal do mundo. Nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, é referência global. O Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos do planeta, onde 95% dos procedimentos são financiados pelo SUS. No Brasil, com todos os possíveis problemas de espera, o tratamento será feito e a conta será zero. É por isso que muitos americanos evitam ir ao médico, eles têm medo da conta. Ok, até agora pintamos um quadro sombrio, e para muitos ele é, mas, para ser justo, precisamos responder para onde vai todo esse dinheiro. E é aqui que encontramos o outro lado da moeda, o lado em que a saúde americana brilha intensamente. Primeiro, inovação e pesquisa. Os Estados Unidos são a locomotiva da medicina mundial. O país é responsável por quase metade de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento médico do mundo. O orçamento do National Institutes of Health ultrapassa os 48 bilhões de dólares anuais. Esse dinheiro financia desde a pesquisa básica que mapeou o genoma humano até o desenvolvimento de tecnologias de ponta. É por isso que os Estados Unidos dominam os prêmios Nobel de Medicina. Esse ecossistema de altos custos e alto investimento é o que alimenta essa inovação implacável. Essa inovação não fica só no papel. Hospitais como a Mayo Clinic, o Johns Hopkins e o Cleveland Clinic são centros de excelência global. Eles oferecem o que há de mais moderno: robôs cirúrgicos de precisão, terapia de prótons para tratar câncer com menos efeitos colaterais. Não é à toa que existe um turismo médico de pessoas do mundo inteiro em busca desses tratamentos de ponta que não existem em outro lugar. Para quem tem um bom seguro, a agilidade é um grande diferencial. A The Commonwealth Fund, uma organização que compara sistemas de saúde, mostra que, enquanto em países com sistemas públicos como o Canadá ou o Reino Unido, um paciente pode esperar meses por uma consulta com um especialista ou por uma cirurgia de quadril. Nos Estados Unidos, quem tem cobertura consegue acesso em questão de dias ou semanas. Por fim, a experiência do paciente. Como muitos hospitais e clínicas, são empresas competindo por clientes. Eles investem pesado em infraestrutura e atendimento. Quartos individuais que parecem de hotel, mas atenção da equipe de enfermagem são diferenciais importantes no mercado americano. E no fim, o que temos é o grande paradoxo da saúde americana. Ela representa, ao mesmo tempo, o auge da ciência médica e uma profunda crise social. É um sistema que oferece o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar, mas que falha em garantir que todos os seus cidadãos tenham acesso a essa excelência de forma justa. Se você curtiu essa imersão profunda, cheia de dados, e quer mais vídeos que te façam entender o mundo de verdade, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E agora eu quero lançar a pergunta final. Depois de ver os dados dos dois lados, o que pesa mais para você? A segurança de um sistema universal como o SUS, com suas falhas e filas, mas que garante o acesso a vacinas, transplantes e emergências para todos, ou a chance de ter acesso rápido à medicina mais avançada do mundo, com toda a inovação e tecnologia, mas assumindo o gigantesco risco financeiro que isso representa? Deixa sua opinião sincera aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.